Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco se compensa, o que compensa mais, o que vale mais a pena, o que pode pôr mais dinheiro no seu bolso. Se é ter uma casa alugada, kitnet alugada, ou se são os fundos imobiliários. O que te daria mais dor de cabeça, o que te daria menos dor de cabeça e realmente o que põe mais dinheiro no seu bolso. Se é ter uma casa alugada ou se é investir em fundos imobiliários. E muita gente, quando pensa em renda variável, pensa primeiro nos fundos imobiliários. Por quê? Porque normalmente eles são mais estáveis, eles têm realmente menos volatilidade do que as ações. Então, tornam-se uns ativos bem interessantes. Mas sempre tem, eu falo isso porque é o caso do meu pai, que se eu falasse para ele de fundo imobiliário há alguns anos, ele ia achar loucura, né? Como é que você compra um negócio no computador e isso representa uma casa? Estou vendo o pessoal entrando aqui. Vitor, beleza? Luiz, Diego, Diogo, eu vi que é DGO, Merino. Se puder falar de onde vocês são, provavelmente vocês são conhecidos do Diego, né? Mas a gente está nesse trabalho em conjunto, tá? Então, se puderem mandar de onde vocês são, se vocês já investem, e também pergunta, dúvida, sugestão, a gente está aberto para ajudar todo mundo que participar aqui com a gente, tá certo? Mas continuando. Então, os fundos imobiliários são atrativos. Por quê? Normalmente, eles são mais estáveis, como eu falei, menor volatilidade, um menor risco do que as ações. Mas e aí tem aquele detalhe. Meu pai mesmo construiu e vendeu casas, algumas casas, né? Não foi diretamente para aluguel, né? Tinha casa de aluguel também, hoje não mais. Mas eu conheço várias pessoas que investem em casas, em kitnets para aluguel e fazem bons negócios. Isso existe também. Tudo vai depender do perfil, não existe o certo e errado, na verdade, né? Então, assim, o que a gente pode falar? É as vantagens de um, as vantagens de outro e qual vai se adequar mais para a sua realidade. Mas um exemplo hoje, aqui em Maringá, hoje uma casa de 230, 250, 280 mil vai te render um aluguel aí próximo de R$1.000, R$1.100, tá? E o que isso... Só que qual que é o grande problema de uma casa alugada? De tempos em tempos, o aluguel, o inquilino, vai sair da casa. E quando ele sai, você tem que pagar IPTU, você vai ter que pagar, talvez, alguma água, alguma luz que não pagaram. Fora que quando você fica sem inquilinos, você recebe nada, né, por mês. E até você conseguir outro inquilino, isso pode demorar ou não. Eu sei disso porque meu pai tinha casa alugada. E quantas vezes a gente teve que pagar água, luz de inquilinos, mesmo quando estava no nome deles, tá? Isso daí alguns podem falar, não, mas quando está no nome do inquilino, isso daí não dá certo, não vai precisar pagar, mas olha, vai precisar pagar sim, tá? Eu sei porque eu vivi isso muitas vezes. E também muitos inquilinos que não pagaram, tá? Não pagavam, ficavam 1 mês, 2 meses, até você conseguir tirar esse inquilino, é um problema. É um problema. Eu vivi isso mais de uma vez, várias vezes, e é horrível. E os fundos imobiliários não têm esse problema. Por quê? O inquilino não pagou, a gestora vai correr atrás dele. Tem departamento jurídico. O departamento jurídico vai correr atrás disso e vai resolver. O cara não pagou, o departamento jurídico consegue tirar o cara, desalojar o cara do
do seu empreendimento. Porque no fundo imobiliário você pode investir em galpões de logística, você pode investir em shoppings, você pode investir em grandes empresas que alugam, em grandes formatos de imobiliárias que alugam principalmente para bancos. Então, assim, é mais fácil tirar um inquilino que não paga. Reparos. Vão ter reparos, mas isso está embutido no preço do aluguel que essa gestora do fundo imobiliário cobra dos inquilinos. Esses reparos você consegue incluir. E água, luz que não paga, o departamento jurídico vai resolver isso para vocês, eu tenho certeza, tá? E o que acontece, além de tudo isso? Você não vai ter o inquilino zero. O que é isso? Você nunca vai ter um mês que você não vai receber nada do seu fundo imobiliário. Por quê? Porque quando a gente fala de um shopping, se ele está inteiro locado, você vai ter um rendimento melhor. Beleza, mas vocês já viram um shopping com nenhuma sala alugada? Com nenhuma loja alugada? Nenhuma loja funcionando? Não existe. Então pode ser que o seu dividendo de um mês, ou o seu aluguel, o seu rendimento do fundo imobiliário de um mês e de outro, seja um pouco menor, mas zero ele nunca vai ser. Tá? E essa é uma outra vantagem. Você nunca vai ficar sem receber nada dos seus fundos imobiliários. E coisa que quando você tem uma casa alugada, você vai ter esse problema. Agora, quer dizer que uma casa alugada não dá dinheiro? Pô, com certeza dá dinheiro. Vai depender de como você construiu, vai depender de quando você comprou esse terreno, vai depender do pedreiro que você conseguiu pôr, dos materiais que você conseguiu pôr, da localização. E se você consegue manter sempre bem alugado. Se você se você está numa região boa e que você não vai ter problemas de alugar esse imóvel, se você está próximo, por exemplo, de faculdades, que sempre tem aluno querendo entrar e que você consegue cobrar um preço maior, mesmo se tratando, por exemplo, de kitnets. Só que aí vem uma pergunta: qual que é o metro quadrado mais caro para se alugar? De uma casa ou de um shopping? De um shopping. Uma sala comercial vai sempre cobrar mais caro do que uma casa. Então, você prefere ser dono de um shopping ou de uma casa? Provavelmente de um shopping. E o fundo imobiliário permite isso sem que você tenha que ter vários milhões, talvez bilhões, para conseguir construir um shopping. Entendeu? Então é o seguinte, essas são algumas das vantagens. Outras vantagens do fundo imobiliário. E aí comparando também com ações, tá? Os fundos imobiliários, eles têm menor volatilidade do que as ações. Praticamente 1/3 da volatilidade das ações apenas. O que isso quer dizer? Quando as ações caem 30%, os fundos imobiliários vão cair 10%. Mais ou menos por aí, tá certo? É uma volatilidade bem menor. Os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, o que é uma maravilha, tá certo? Tem rendimentos bons, mensais, e historicamente até mesmo maior do que o das ações, tá? Já comparando fundos imobiliários com ações, além de comparar com casas alugadas. Risco menor, com certeza, e o detalhe, o imóvel tende a valorizar, né? Então, conforme o imóvel vai se valorizando, ele tende a pagar mais. E aí a gente já pode comparar fundo imobiliário com a renda fixa. Quando você compra lá uma rendinha fixa que rende aquela mixaria por mês, aquele seu dinheiro se valorizou? Não, ele recebeu aquela porcentagem. Agora, o imóvel tende a valorizar. Então, o que você recebe por mês tende a ser maior ainda. E é por isso que é muito importante você decidir também muito bem o melhor momento de você comprar esses fundos imobiliários. Porque em um momento de queda, por exemplo, vou dar o exemplo dessa pandemia aqui. Olha, em março, a gente teve fundos imobiliários. Vamos ver um fundo imobiliário aqui para eu mostrar para vocês. Ele foi cotado a R$ 85,00, tá? É o VRTA 11. E esse fundo, ele principalmente de CRIs, tá? Ou seja, créditos imobiliários.
E é um fundo que hoje está pagando 90 centavos por mês, tá? Vou até pegar minha calculadora para mostrar para vocês. Se você aproveitou a oportunidade e comprou esse fundo a R$ 85,00 e ele está te rendendo 90 centavos, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está tendo um rendimento anual de 10%, 10,58% sem imposto de renda. Isso é bom ou é ruim? Quanto a poupança está pagando hoje? 1,4%. Tá? E aí qual que é o detalhe? Se você, olha, vamos comparar um fundo imobiliário com essa casa. Um fundo imobiliário, uma casa alugada, você gastou lá ou comprou uma casa de 200, vou ser modesto aqui. Você, em vez de comprar, você conseguiu comprar um bom terreno, bem localizado, conseguiu um bom pedreiro, bons materiais, esse é o detalhe, também subiu o preço do material, então depende de quando você comprou, isso também vai influenciar. Mas vamos supor que você gastou R$220 mil para ter essa casa. Se você está alugando por R$1.000, R$1.100 por mês, olha quantos por cento você está tendo. R$1.100 por mês. Você está tendo um rendimento mensal de 0,05%. O que isso significa em ano? Vamos fazer o seguinte. 12. Você está tendo um rendimento de aproximadamente 6% ao ano. Agora vamos supor, e o que isso significa? Em um ano, você vai ter recebido 1.100 vezes 12, R$13.200. Beleza, é um bom dinheiro para você receber em um ano. Mas agora eu vou mostrar para vocês quanto isso se tornaria se você tivesse investido nesse VRTA 11, tá? Você teria comprado R$220 mil, dividido por 85 vezes o seu rendimento em um ano seria de R$28 mil, tá? Comparado aos R$13 mil que você teria numa casa alugada. E nessa casa alugada, quem garante que durante a pandemia você ia ter recebido o aluguel? Tá? Quem garante que você não ia ter que fazer uma mini reforma porque algum inquilino saiu? Quem garante que você não ia ter que pagar alguma água, alguma conta de água, alguma conta de luz que ficou para trás? Tá? E esse é um fundo conservador, tá? Um fundo imobiliário tranquilo. Agora, se você quiser comparar com um fundo imobiliário, a Habit 11, sabe quantos por cento eles estão pagando por mês? 1,23%. Então, se você tivesse posto R$220 mil, vou falar para vocês, quanto que vocês teriam feito em um ano? Teriam rendido em um ano R$32.472, frente aos 13 mil. É praticamente o triplo. Então aí está mais um exemplo de como os fundos imobiliários são uma alternativa para quem tem medo de investir em ações, para quem tem medo de investir no mercado de renda variável. Os fundos imobiliários são uma alternativa. E se você está pensando em construir uma casa para alugar, kitnet para alugar, faz essa continha, tá? Faz essa continha. Quanto que você está rendendo, quanto você espera render por mês, ter por mês nessas kitnets, nessas casas, e quanto você pode render nesses fundos imobiliários. Se você está pesquisando algum fundo imobiliário, você realmente está aí com dinheiro para construir a casa, manda uma mensagem para a gente. Eu posso fazer essas simulações para vocês sem problema nenhum. Na verdade, vai ser um prazer poder fazer essas simulações para vocês. E tem muitos fundos imobiliários, tá? Que você tem mais uma segurança, que é o quê? Porque você realmente é dono de algum espaço, de um imóvel, tá? Você é dono de um shopping, de parte de um shopping, você é dono de um galpão, de parte desse galpão de logística,
Então você não tem aquele risco, por exemplo, das ações, daquela ação se desvalorizar muito, muito, muito. Você tem uma segurança de ter um ativo real. Esses são os fundos imobiliários de tijolo, tá? São tidos aí conhecidos como tijolos. Tem outros que são os conhecidos, tem por nome fundos imobiliários de papel, e esses são os fundos imobiliários que investem principalmente em CRIs, tá? Mas isso a gente pode conversar, isso já é um pouquinho assunto para outro vídeo, outra live. Vamos falar comparando casas e fundos imobiliários. Mas quando você vai comprar um fundo imobiliário, quando você vai comprar uma casa, o que influencia no preço? Localização, o estado que ela está, a idade que essa casa já tem. E se você está pensando em alugar kitnets, alugar apartamentos, o que você está querendo comprar para alugar? O que você vai avaliar? Localização também, o histórico do aluguel. Não adianta nada você comprar um apartamento por 200 mil, achar que vai alugar por 2 mil, sendo que aquele apartamento foi alugado a vida inteira por 1.000, 1.100, 1.200 reais. Você não vai conseguir alugar por 2 mil reais, tá certo? Outra coisa, você tem uma casa, você tem um apartamento ali que você vai avaliar, você vai comprar para alugar. Aí você avalia, sempre essa casa, o pessoal fica 1 ano e sai, fica 2 anos e sai, não tem uma duração boa de contratos. Quando você compra, você acha que você vai mudar isso de um dia para a noite? Do dia para a noite? Não. Então você tem que avaliar essa duração de contratos, tá? Outra coisa que você vai avaliar aquela casa ali nos últimos anos ficou 6 meses parada, ficou 4 meses parada. Provavelmente você vai ter o mesmo tipo de problema, tá? Porque as coisas não mudam de uma hora para outra. E a mesma coisa com os fundos imobiliários. Você vai avaliar a localização desse imóvel, você vai avaliar o histórico de aluguel. Para quê? Para você ter uma ideia de quanto aquilo vai render. Você vai avaliar a duração de contratos dos lojistas, por exemplo, se se tratar de um shopping, a duração de contratos de uma empresa de logística, se se tratar de um galpão. E também a vacância. Quanto tempo aquelas lojas ficam paradas? Normalmente, qual é a porcentagem desse shopping que se mantém alugado? A partir disso, você vai ter uma ideia muito boa de quanto aquilo vai te render por mês. Tá? Então, assim, casas para aluguel. Construir casa para aluguel. Nesse momento, material de construção caro. Rendimento mensal um pouco mais baixo do que num fundo imobiliário. Você vai gastar aí 220, 250, 280 mil para ter um rendimento de 1.000, 1.200 reais no bruto do aluguel. De tempos em tempos, o inquilino vai sair, algum inquilino vai sair do seu imóvel. Isso vai gerar custos, alguns reparos, contas de água atrasados, conta de luz atrasada, IPTU, fora os inquilinos que ficam 1 mês, 2 meses morando na sua casa e não pagam, até você conseguir tirar esse inquilino e encontrar outro. Isso é custo, é mês que você não recebe nada, é mês que os seus 220, 250 mil ficou lá parado. E nos fundos imobiliários, você vai ter esses custos, tá? Eles já estão inclusos quando você adquire essa cota do fundo imobiliário. O que você vai ter é um rendimento mensal, que pode variar um pouquinho, porque os inquilinos dos shoppings, dos galpões, também saem. Só que essa saída nunca vai ser de 100%. Então, o seu rendimento mensal pode subir um pouco, pode cair um pouco, mas zero ele nunca vai ser. Os problemas com contas de águas, de luz, IPTU, algumas contas atrasadas, são bem menores nos fundos imobiliários, devido ao setor jurídico que esses gestores já têm, aos contratos muito bem feitos que esses gestores já têm, e que muitas vezes a gente não consegue fazer na nossa própria casa ou kitnet que a gente vai alugar, tá?
outro detalhe são os rendimentos. Eu falei hoje aqui de um rendimento de conservador, deixa eu ver aqui, de 0,79 ao mês, que isso significa, vou fazer a conta do ano para vocês, em porcentagem, tá? 9,48% ao ano, frente a um rendimento de 6% ao ano, que está rendendo uma poupança 1,4%, frente a 6%, 5% ao ano, que é o que está rendendo um aluguel de uma casa aqui em Maringá, tá certo? Só que as casas alugadas não são boas, kitnet você não deve fazer de jeito nenhum. Cara, são boas também. Casas de férias para alugar, outra oportunidade muito interessante, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso daí, também pode me mandar uma mensagem que a gente conversa sobre isso, tá certo? Só vou beber uma água aqui, pessoal. Então, hoje a gente falou um pouco sobre os fundos imobiliários e casas de aluguel, tá certo? Qual que é qual que é a vantagem de um, qual que é a vantagem do outro. E então, assim, agradeço todo mundo que participou aqui da live ao vivo e também agradeço quem vai assistir essa live gravada. Se você conhece, seu pai está querendo construir uma casa, seu tio, seu avô, mostra esse vídeo para ele. Se pintar alguma dúvida, manda para a gente, que a gente vai fazer de tudo para responder da melhor forma possível para vocês. Tá certo? Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês e estamos aqui para que todo mundo consiga investir melhor o seu dinheiro. Tá certo? Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus.